com essa notícia bombástica sobre o Cruzeiro. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, então, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Cruzeiro. Agora, prepare-se, porque o que está por vir pode mudar completamente os rumos do futebol brasileiro e, principalmente, do nosso Cruzeiro. Agora vamos continuar com a notícia. O cenário de 2024 mal esfriou, mas já estamos de olho nas movimentações que prometem sacudir o mercado da bola para 2025. E se você achou que o Cruzeiro está acomodado, é melhor pensar duas vezes. O clube mineiro, que vem renascendo com força total, tem um alvo de peso na mira, e a notícia que trazemos pode ser a mais impactante do ano. Só que, como sempre, o Cruzeiro não está sozinho nessa corrida, e quem aparece como rival é ninguém menos que o Corinthians, disposto a abrir os cofres de uma maneira que só eles conseguem. O jogador em questão é alguém que não só pode levar o patamar de qualquer time no Brasil, mas que também já provou ser um dos maiores nomes do futebol nacional. Cruzeiro e Corinthians sabem disso. E, por isso, a disputa promete ser intensa. Para você entender a grandiosidade dessa negociação, é preciso lembrar que esse jogador já conquistou títulos, já balançou as redes em momentos decisivos e, claro, tem uma personalidade que é pura liderança. Agora, imagine um jogador assim vestindo o manto celeste, mas o Timão também está de olho. Os rumores ganharam força nas últimas semanas quando o staff do jogador começou a conversar com diferentes clubes. E enquanto o Palmeiras surgiu como uma opção forte, foi o Cruzeiro que fez os torcedores sonharem. Um sonho que tem nome e sobrenome: Gabriel Barbosa. Sim, você ouviu bem, Gabigol pode estar na mira do Cruzeiro para 2025. Mas antes que você pense que é algo distante, segure essa emoção, porque o Corinthians não vai deixar barato e está disposto a fazer uma loucura financeira para trazer o atacante. E é aqui que entra a grande questão: quanto vale Gabigol no mercado atual? Com o contrato com o Flamengo perto do fim, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, o que já coloca Cruzeiro, Palmeiras e agora o Corinthians em uma verdadeira batalha nos bastidores. No entanto, os valores para fechar com Gabigol não são para qualquer um. Além do salário astronômico de R$ 1,5 milhão por mês, as luvas para assinatura do contrato giram em torno de R$ 50 milhões. Isso mesmo, são valores que fazem qualquer torcedor parar e pensar se vale a pena um investimento tão alto. Mas é justamente esse tipo de investimento que pode definir os rumos do Cruzeiro para os próximos anos. A direção do Corinthians já mostrou que não tem medo de gastar. Depois de fechar com Memphis Depay, que chegou ao clube com um salário de R$ 3 milhões por mês, o Timão agora vê em Gabigol a peça perfeita para montar um ataque letal. Mas o Cruzeiro não vai ficar parado. Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, já deixou claro que sonha alto, e trazer Gabigol seria um golpe de mestre para o Cabuloso. Agora, imagine só o impacto de um jogador do calibre de Gabigol vestindo a tradicional camisa celeste do Cruzeiro em 2025. O atacante, com sua capacidade técnica e faro de gol, poderia ser a peça-chave para transformar o time mineiro em uma potência novamente. Desde os tempos áureos, quando conquistava títulos nacionais e internacionais, o Cruzeiro tem lutado para retornar ao protagonismo no futebol brasileiro. A chegada de Gabigol, um dos maiores artilheiros do país na última década, seria um movimento ousado, capaz de reacender as esperanças da torcida e dar ao clube o peso ofensivo necessário para brigar pelos títulos que tanto almeja. Além da questão técnica, a presença de Gabigol teria um efeito moral imenso. O Cruzeiro, desde sua recente crise financeira e rebaixamento, tem trabalhado arduamente para se reerguer. A contratação de um jogador desse calibre seria um sinal claro de que o clube está de volta ao cenário competitivo, disposto a atrair grandes nomes e disputar em igualdade com os gigantes do futebol brasileiro. A chegada de um astro como Gabigol traria visibilidade, aumentaria o apelo comercial do clube e certamente atrairia mais patrocinadores e investidores interessados em fazer parte desse novo capítulo vitorioso da Raposa. O impacto dentro de campo seria imediato. Gabigol tem características que encaixariam perfeitamente no estilo de jogo ofensivo e rápido que o Cruzeiro historicamente prefere. Ele é um atacante móvel, com ótimo posicionamento e capaz de finalizar com precisão em qualquer situação. Sua capacidade de decidir partidas em momentos cruciais seria um diferencial, especialmente em campeonatos como a Copa do Brasil e o Brasileirão, onde os jogos são muitas vezes definidos por pequenos detalhes. Ao lado de jovens promessas e outros jogadores experientes, ele poderia formar um ataque temido, capaz de desestabilizar qualquer defesa adversária. Mas, como sabemos, o futebol é um esporte imprevisível e cheio de reviravoltas. A contratação de Gabigol pelo Cruzeiro, por mais incrível que pareça, teria de enfrentar desafios gigantescos. O primeiro deles seria a concorrência de outros clubes interessados no atacante.
O Corinthians, sempre atento ao mercado, certamente não facilitaria as coisas. Com recursos e um elenco em constante renovação, o time paulista também poderia ser um destino atraente para Gabigol. O histórico de rivalidade entre Corinthians e Flamengo, o clube atual de Gabigol, adicionaria ainda mais tempero a essa possível negociação, tornando o cenário ainda mais imprevisível. Outro fator a ser considerado seria a vontade do próprio jogador. Gabigol, com sua carreira consolidada no Flamengo, onde é ídolo, poderia optar por novos desafios, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua ambição e desejo de conquistar novos títulos certamente influenciariam sua escolha. O Cruzeiro teria que convencê-lo não apenas com uma oferta financeira atraente, mas também com um projeto esportivo sólido, que mostre real capacidade de disputar títulos importantes. A história recente do clube e sua trajetória de recuperação poderiam pesar na decisão do atacante. Além disso, há o fator emocional. Gabigol, criado nas categorias de base do Santos, sempre teve uma relação especial com o futebol paulista. O Corinthians, como uma das maiores potências do estado, poderia usar esse vínculo histórico como uma vantagem na negociação. No entanto, o Cruzeiro, com sua tradição e uma torcida apaixonada, pode oferecer algo que nenhum outro clube brasileiro tem: a chance de ser o protagonista no retorno de um gigante à glória. Esse apelo emocional e esportivo poderia ser um diferencial para trazer o atacante à toca da raposa. Se essa contratação se concretizasse, estaríamos diante de um dos maiores movimentos de mercado dos últimos anos. O Cruzeiro, de volta à elite do futebol brasileiro, com Gabigol no comando do ataque, certamente reescreveria sua história, colocando-se novamente entre os grandes candidatos a títulos nacionais e internacionais. E para o futebol brasileiro, a rivalidade entre gigantes como Cruzeiro e Corinthians, com jogadores de peso como Gabigol no centro das atenções, tornaria a disputa ainda mais emocionante e imprevisível. A torcida celeste já começou a se movimentar nas redes sociais, pedindo a contratação do atacante. Afinal, não é todo dia que um jogador desse nível fica disponível no mercado, e o Cruzeiro, com todo o seu projeto de reestruturação, parece ser o destino perfeito para quem busca títulos e projeção internacional. Mas para que isso se concretize, Pedro Lourenço e sua equipe terão que trabalhar rápido e, claro, não deixar o Corinthians avançar nessa corrida. E falando em Corinthians, o clube paulista também está sob pressão. Com uma dívida gigantesca, muitos se perguntam como o Timão consegue continuar fazendo essas contratações milionárias. Mas a verdade é que a direção corintiana parece disposta a tudo para voltar ao topo, mesmo que isso signifique colocar ainda mais dinheiro em contratações de peso. A chegada de Gabigol seria a cereja do bolo para um elenco que já conta com grandes nomes, e a torcida corintiana, assim como a cruzeirense, também está de olho. Então, a grande pergunta que fica é: qual será o próximo passo? Será que o Cruzeiro vai conseguir trazer Gabigol para Belo Horizonte e realizar o sonho de Pedro Lourenço? Ou será que o Corinthians vai dar mais uma cartada de mestre e fechar com o atacante antes mesmo de o cabuloso ter a chance de agir? De uma coisa podemos ter certeza: essa disputa está só começando, e os próximos meses prometem ser de muita movimentação nos bastidores. Mas a história não termina aqui. Para saber o desfecho dessa novela e acompanhar todas as novidades sobre o Cruzeiro, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique de olho, porque a qualquer momento podemos ter novas informações sobre essa negociação bombástica. E claro, deixe nos comentários o que você acha dessa possível contratação de Gabigol. Você acredita que ele pode ser o jogador que vai levar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro? Estamos ansiosos para ouvir sua opinião.